vamos lá, o que é que acontece? Existem dois contextos que eu quero dar. Eu vou sair do quadro que eu vou lavar isso aqui, mas vocês conseguem me ouvir. Existem dois contextos que eu quero dar, que é sobre eu querer desde sempre ter, por exemplo, um canal no YouTube. E eu falo muita água, que pessoas queridas dizem que eu deveria, por exemplo, fazer um podcast e ficar falando coisa, fazer vídeo fazendo isso, aquilo. E essa vontade sempre teve na minha cabeça. Eu gosto muito de vários tipos de conteúdos, mas em específico eu gosto desse tipo de conteúdo de vlog diário, no sentido de pessoas que não só mostram o seu dia a dia, mas trocam uma ideia principalmente sobre um dia a dia real ali, ou coisas que dá pra fazer. Então, assim... Eita, caiu. Foi de novo. Enfim, vamos lá. Então, o que acontece? Só que eu pensava, poxa, esse tipo de pessoa que fala, porque eu do dia a dia e tal... outra coisa. Eu sou artista, eu sou designer, eu pinto, faço pintura, eu sou artista plástica, como dizem. Isso desde muito tempo. Minha mãe é artesã, minha mãe trabalha na área de design de interiores, mas é artesã também. E aí eu tenho essa influência familiar, vamos dizer assim. E sempre foi de muita vontade minha ser puxada para esse lado mais criativo, até da produção de vídeo mesmo, porque me atrai. E aí eu fiquei pensando, tem alguém me ligando, mas eu não tô esperando a ligação de ninguém. E aí me veio em mente assim, eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer esse tipo de coisa, até para trocar uma ideia, sei lá, até porque existem contextos que vai fazer sentido, não só meu dia a dia, mas as coisas que eu produzo para alguns outros artistas. E aí eu pensei, meu Deus do céu, mas o que danado que eu iria mostrar no meu dia a dia? Só que eu sou CLT e estudante, sou estudante de psicologia também. E aí, tipo assim, 80% do meu dia trabalhando, os outros 20% estudando. Para criar um conteúdo interessante, a pessoa tem que ter disponibilidade, né? E aí a minha vida é um grande jogo de cintura para ter disponibilidade para fazer as coisas. Eu procuro um monte de coisa no meu dia para fazer. Eu tenho assim, uma penca de projetos, e quando eu não tenho, parece que eu procuro, mas só pode, assim, aparece. E eu não reclamo disso, tá? Eu gosto até certo ponto. Mas eu tive uma terapia sobre isso, uma sessão de terapia sobre isso, porque existe uma cobrança pra mim, comigo, sobre essas coisas que eu tenho pra fazer. E aí eu fico assim, num loop muito grande. É o tipo de coisa que eu tenho começado a falar mais na terapia, então eu não tenho uma resposta formulada ainda sobre essa. Mas é o tipo de coisa que me deixa muito pensativa, principalmente nesses contextos que eu acabo me vendo com tempo, que não é o que eu tenho normalmente, que é tempo, eu não tenho isso. E aí o que é que acontece? Existe uma cobrança, é uma dinâmica pessoal, assim, da mente falando. Porque existe uma cobrança da minha parte para comigo mesma em produzir. E aí não é necessariamente produzir algo, mas é sentir-se fazendo alguma coisa útil. E aí esse útil diante do que eu acho útil, né? Porque é tão frustrante, às vezes, é uma coisa que acontece tão sem que eu esteja vendo, que às vezes eu sinto uma leve ansiedade quando eu não tô fazendo nada. E isso é muito preocupante, assim, porque um exemplo de hoje, que é um dia que eu não só deveria, como estou descansando, não só porque é um dia de descanso, mas porque eu estou doente, ainda assim eu fico numa cobrança na minha cabeça de fazer alguma coisa. Isso não é nada legal, não é nada saudável. Então eu me vejo levemente frustrada mesmo quando eu não tenho tempo, porque eu sinto que eu não tenho tempo para fazer o que eu poderia estar fazendo a mais. E ao mesmo tempo, quando aparece tempo, eu coloco uma atividade que eu coloco tanta pressão naquilo ali para ser algo bom, ou bom o suficiente para mim, ou para produzir alguma coisa, que mesmo que a atividade me cause um deleite, mesmo que eu goste daquela atividade a princípio, acaba que pela pressão eu não aproveito tanto quanto eu poderia. E assim, é uma dinâmica muito cansativa, psicologicamente falando, porque não é por aí que eu gostaria, honestamente, de ficar na linha de pensamento. Eu sou o tipo de pessoa que desde sempre eu tento dividir bem o tempo que eu sei que eu não tenho livre, e logo em contrapartida eu vou aproveitar o tempo que eu tenho livre, por mais curto que ele seja. Às vezes eu aproveito um tempo do meu intervalo durante o dia
fazendo uma coisa que eu gosto, às vezes o tempo que eu tenho, o meu trabalho não me cansa, não me fadiga, ele me cansa como um trabalho normal, mas não é um trabalho cansativo para além do que deveria. E isso é uma coisa muito boa. Mas para além disso, eu me coloco uma pressão assim de estar produzindo. E eu acredito que esse tipo de pensamento, ele vai muito pro lado do... mais ainda pro lado de pessoas criativas. E é muito doido, assim, porque teoricamente a gente tem uma liberdade melhor e uma mente mais divertida, teoricamente, e mais dinâmica. E isso não é mentira, mas acredito que existe uma dinâmica de que você pode estar produzindo qualquer coisa. Eu digo criativo porque normalmente a gente tende a ter essa ideia de que com qualquer coisa, em qualquer lugar, a gente pode estar produzindo alguma coisa. Não necessariamente, por exemplo, dentro de um escritório, num lugar específico, numa concessionária ou alguma coisa do tipo. A gente está constantemente fazendo coisas e podendo fazer coisas. Então acaba que esse pensamento vem porque tudo é uma possibilidade. E dentro do mundo que a gente vive, eu particularmente, então vendo pessoas também que são desse meio, um pouco mais desse meio criativo, algo do tipo, me dá a sensação, a falsa sensação, na verdade, que é tudo muito fácil de ser feito, que é só fazer. E não que não seja só fazer, mas é porque quando você tem esse nível de o que seria bom pra mim, eu coloco uma dificuldade do que pra mim seria interessante de ser feito. Então eu não quero só fazer, eu quero fazer uma coisa que seja boa o suficiente. Só que o meu bom o suficiente é além do que seria um bom o suficiente normal, e eu tô entendendo isso de um tempo pra cá. O que faz toda essa dinâmica tornar um pouco mais difícil, no fim das contas. A chuva apertou com força agora, peraí. Enfim, aí o que é que acontece? Existem os limbos da minha vida no qual eu consigo ter tempo, que eu passo a me cobrar para fazer alguma coisa naquele tempo. E isso não é um hobby, não é um hobby de tipo, eu vou fazer uma coisa aqui no off, que é uma coisa saudável a ser feita. Por tabela, o que eu gosto de fazer acaba sendo uma coisa que envolve um padrão que eu gostaria de estar produzindo. Então, quando eu tô com tempo, eu queria fazer um vídeo meu pintando, desenhando, uma coisa que até ia servir, mesmo que não saia de um hobby, uma coisa que eu vou desopilar a minha mente, mas eu acabo transformando aquilo ali numa necessidade também. E cansa, porque assim, eu já tenho inúmeras coisas para fazer durante a semana. Enfim, isso tudo para dizer que conversei com a minha psicóloga sobre isso, e aí basicamente é aquela ideia de que eu tenho que me forçar a não fazer com tanta pressão o que eu tanto me imponho. Até porque é um tiro que sai pela culatra. Poderia ser uma coisa que eu poderia fazer para ficar mais leve e acaba por me causar um nível de ansiedade que não precisaria, porque eu me coloco pressão, quando na verdade aquilo ali era para ser leve, era para eu desopilar. Existe uma sensação de que é muito doida e que quando eu percebo que eu tô nela eu fico agoniadíssima, que é de querer fazer com que o meu desenho termine logo para eu ver o resultado final, sendo que o processo de desenhar e pintar, para mim, é muito gostoso. No meio do caminho, deixa de ser gostoso e passa a ser ansioso, porque eu quero terminar aquilo ali e eu fico agoniada com o resultado final que nem chegou ainda. E isso é doideira, assim, não... Doideira não, estudante de psicologia não pode falar isso. Mas assim, eu quero dizer que é um looping muito, muito surreal que acontece na mente da pessoa, porque você não observa isso chegando, você só observa quando já tá ali. E obviamente faz muito sentido com o meu contexto. Então, tipo, eu tô desde criança produzindo arte, vamos dizer assim. E obviamente não no contexto de produzir necessariamente, fazendo, e antes era por deleite. Virou minha profissão em algum momento, que virou um hobby, que virou várias coisas. E aí por isso existem caixinhas que eu tenho que colocar essas coisas. Então existe uma cobrança que é muito boa de ser feita quando se diz respeito ao meu trabalho e as coisas que eu faço em troca de um valor e com clientes. Mas existe uma caixinha de hobbies, por exemplo, que eu não preciso transformar aquilo numa demanda super cheia de cobranças e tal, que é pior ainda. Eu sinto que uma cobrança dentro da minha cabeça é pior do que qualquer outra pessoa externa me cobrando alguma coisa. Então, assim, tem que ter É um trabalho consciente, assim, todos os dias, sabe? Fora que dificulta um pouquinho mais, porque eu gosto de muitas das coisas que eu faço.
Então, assim, por você gostar, a linha do limite fica muito invisível, assim. Porque você fala, caramba, eu tô curtindo fazer isso aqui. Quando você percebe, você termina, tá fadigadíssimo, tá cansadíssima, assim, tá? Porque você gostar não impede que o cansaço venha, né? Enfim, e aí é um grande looping, na verdade. E quando eu me vi hoje, eu cheguei do hospital, eu acho que era 9h30 para 10 horas, acho que 9 e pouca, 9 horas, sei lá. Porque eu tinha ido para o hospital, fui atendida, me deram injeções, 500 mil, fiquei morrendo de dor da injeção. Me deu sono o remédio, então eu dormi. Ainda dormi com uma leve, tipo, meu Deus do céu, velho, eu tô, tipo assim, agoniada, porque eu não gosto de dormir durante o dia, porque durante o dia, pra mim, é quando as coisas acontecem. Eu poderia estar fazendo alguma coisa, mas eu, no estado que eu estava, principalmente, não tinha o que fazer. E o remédio estava me dando muito sono, então eu fui dormir. E aí, do meio-dia, que foi quando eu acordei, até agora, que eu acho que são as 3h30 da tarde, eu fui fazendo as coisas no meu ritmo, umas coisinhas ou outras, assim, porque eu tenho muitos gatos, então eu fui ajeitando as coisas dos gatos que estavam bagunçadas no quarto, coloquei umas roupas, não dobrei as roupas, mas assim, separei as coisas no quarto, enfim. Isso já me dá a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa na minha cabeça. Por que isso acontece? Porque, em contrapartida, são as coisas que eu não consigo fazer porque eu não estou em casa na maior parte do dia e do tempo. E quando eu estou muito cansada do dia, então eu vou me arrumar para dormir. Então, na minha cabeça, é tipo assim, eu sei que eu estou mal, ou que eu poderia estar só desopilando a mente e não colocando mais uma coisa na minha cabeça, mas o fato de eu ter tão pouco tempo faz com que exista a necessidade de eu utilizar bem o meu tempo. E aí eu fico pensando, o que é utilizar bem o meu tempo, sabe? Eu sinto que a ideia de utilizar bem tá meio deturpada na minha cabeça, porque eu sentar e ficar talvez vendo vídeo, ou vendo minha série, ou jogando um jogo enquanto eu descanso, porque eu estou com muita dor abdominal, estou com dor nas pernas, a cólica tá me matando, e a enxaqueca que eu fiz o café, pra ver se a enxaqueca também era do café, que também tá me incomodando muito. Então tudo isso incomoda um bocado. E mesmo assim, eu sinto que aproveitar bem o meu tempo é fazer alguma coisa. Estar, como é que eu posso dizer? Resolvendo problemas. Estar arrumando o meu quarto. Fazendo comida. Estar aproveitando para pintar uma vez que eu não tenho esse tempo. Estar... Dá pra entender? É uma coisa que acontece quase que espontaneamente na minha cabeça. Não acontece eu percebendo o que eu tô fazendo. Gostoso, apesar de sem açúcar. Como acontece de forma automática na minha cabeça, quando eu percebo o que está acontecendo, me dá uma agonia. Tanto é que eu estou relatando quase todas as ideias de pensamentos que acontecem na minha cabeça. Então significa que eu estou ciente deles. Mas quando acontece, quando eu percebo, ou já aconteceu, ou eu tenho que fazer um movimento consciente, que nessa dinâmica é muito difícil. Porque eu vivi assim. Entende? Foi o meu normal, assim, até eu perceber que talvez não fosse uma dinâmica tão saudável de cobrança, enfim. Então, por exemplo, eu ter me levantado depois de ter passado até 1h da tarde deitada e tal, eu ter levantado e feito aos pouquinhos, assim, lenta que só, lentíssima, mas eu ter passado uma vassourinha no meu quarto, ter colocado um cheirinho, trocado meu lençol. Eu fiquei tipo, que bom que eu consegui cuidar disso, porque um ambiente limpo me deixa bem, me deixa um pouco melhor. Mas ainda assim eu pensei, eu vou lá em cima passar um café e vou ficar sentadinha olhando um vídeo, fazendo alguma coisa assim. Primeiro porque de fato eu não poderia fazer o que eu queria, que seria produzir. Eu tô com umas canecas para fazer, para pintar. Tô com um projeto do logo da minha amiga. Tudo isso eu ia jogar pro fim de semana, talvez eu pudesse tentar fazer agora, mas conscientemente eu sei que não seria saudável para mim, tanto porque eu tô com mazela, quanto porque aproveitar o tempo também é descansar um pouco, sabe? Porque me é consciente, chega à minha consciência a ideia de que aproveitar o meu tempo não é só produzir, aproveitar o meu tempo também é respirar um pouco, é pausar um pouco, é entender o que está acontecendo, olhar em volta, sabe? De novo, uma pessoa que me assiste. Eu sou CLT, eu trabalho no horário comercial, segunda a sexta pelo menos, mas eu trabalho em horário comercial, logo em seguida eu vou para a faculdade, largo da faculdade às 22h. Então, assim, não é como se eu tivesse muito tempo para pensar no que está acontecendo, sabe? Eu vou levando minhas demandas. Eu, obviamente, me sinto consciente, eu faço terapia, então as coisas que acontecem na minha vida, grande parte, eu estou muito consciente do que está acontecendo.
Mas não é o tipo de rotina que você consegue parar sem ser conscientemente, sem ser uma parada que você faz pensando. Se não tiver esse trabalho, não é o tipo de rotina feita para você parar para pensar no que está fazendo e respirar um pouquinho. Não é. Essa rotina não é feita para isso. E é por isso que a gente precisa fazer. Porque senão você é engolido por ela. E assim, ser engolido pela rotina não está errado. A gente foi, literalmente assim, a sociedade foi programada para fazer isso. Então não está errado. É para isso que a gente foi feito. O horário é todo feito para isso. A dinâmica de trabalho é toda feita para isso. Mas dá para você fazer esse movimento para conseguir ter uma vida um pouco mais saudável e menos fadigada, sabe? Porque o que a gente está fadado é a estar fadigado. Só que não é saudável. Isso ser o que é para acontecer e o que a gente é programado para fazer não significa que seja saudável pra gente, entendeu? Tem semanas que eu nem percebo muito o que aconteceu. Eu só passei, eu só trabalhei, graças a Deus tive trabalhos bons, deu tudo certo, estive presente na faculdade, anotei os resumos e não sei o que, mas às vezes você fica, meu Deus do céu, eu só fui fazendo uma coisa atrás da outra, sabe? E aí eu preciso, assim, de dar uma respirada, às vezes não fazer nada no tempo livre, porque é automático, de tipo, eu tenho um tempo livre, eu vou fazer alguma coisa que eu vou desenhar nesse tempo livre, porque eu acho que é uma coisa que eu preciso fazer, que eu não faço no meu dia a dia, porque eu fui engolir. E se só respirar? E se, tipo assim, ao invés de, naquele tempo livre eu vou ver um não sei o que, eu preciso fazer não sei o que, e se a gente só, tipo assim, talvez pensar realmente no que foi feito durante essa semana inteira, que o tempo não esteve livre. E se houve alguma coisa que aconteceu que a gente não teve tempo para parar para pensar, e nem vai ter, porque o tempo livre que a gente tem, a gente vai se entreter e encher a cabeça de merda. Então vai deixar as coisas que podem ter sido pensadas para trás, pro lado, escantear um pouco e vai ver uma série, vai assistir um pouquinho, vai produzir alguma outra coisa que o seu tempo não deixa você produzir normalmente. Então, assim, isso não é necessariamente uma bronca, é um pensamento para mim. É um pensamento para mim. Eu tive terapia ontem falando sobre isso. Então, assim, não é um processo fácil, é um processo lento, eu acredito, porque muitas coisas acontecem de forma muito automática e a gente precisa entender o que está acontecendo para depois mudar isso gradualmente. Então, não é simples, mas perceber é o primeiro passo, sabe? Eu vou comer o meu pãozinho que já ficou frio com todo esse falatório e vou ver se eu vejo minha série. Eu estou me segurando muito para não tentar ir fazer alguma coisa que eu normalmente não aguentaria, que eu sei que eu não aguentaria. Porque eu muito provavelmente já estaria no computador tentando fazer alguma coisa agora. Apesar de que eu ia deitar, porque eu tô com muita dor. Mas eu estive deitada até agora. Então, assim, eu vim tomar um café aqui em cima, levar um vento, depois eu vou voltar para ficar deitada de novo. E é isso.